Um pouco da palavra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 34 e 35. Graça e paz, meu querido ouvinte. O Evangelho, simples e eficaz, é mais um pouco da palavra. Meu querido, você já deve ter ouvido alguma notícia sobre pessoas que foram atendidas por falsos médicos. Eles se apresentam como profissionais da medicina, mas na verdade não são autorizados para a prática da profissão. Suas ações podem matar os pacientes que eles deveriam estar tratando. Da mesma forma, existem alguns pregadores hoje que são culpados de negligência espiritual. Eles não estão apresentando com precisão a mensagem do Evangelho. Se o Evangelho que você tem ouvido não contém a mensagem da morte e ressurreição de Jesus Cristo, ela é insuficiente. Toda a apresentação efetiva do Evangelho, seja ela um sermão dado em um púlpito ou uma parte de uma conversa privada, precisa mostrar o seguinte: Jesus Cristo, o Filho de Deus, morreu na cruz por nossos pecados. Ele pagou o preço por cada coisa errada que fizemos. Então, ressuscitou dos mortos. Essa é a essência do Evangelho. Essa é a mensagem que precisa chegar ao ouvido das pessoas. Se você já é um cristão e quer compartilhar a sua fé com eficácia, a sua mensagem deverá ser centrada nas Escrituras. É por isso que a Bíblia diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Quando nos comprometemos em estudar as Escrituras, quando conhecemos a palavra de Deus, temos uma base sólida para responder quando alguém nos faz uma pergunta. Olha o exemplo de Filipe. Ele compartilhou o Evangelho com aquele homem da Etiópia. Em Atos 8, versículo 35, nós lemos que Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou o Evangelho de Jesus àquele homem. Filipe conhecia as Escrituras e ele foi capaz de apresentar o Evangelho com precisão e eficácia. Mas se você ainda não teve um encontro com Cristo, se você, assim como o etíope, ainda não tem uma compreensão clara das Escrituras, você precisa procurar ouvir a verdadeira mensagem de salvação. Você precisa compreender que é um pecador e que precisa de um Salvador, e esse Salvador é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz para aplacar a ira de Deus sobre o seu e o meu pecado. Ele pagou o preço. A nossa dívida foi quitada na cruz, e isso é graça. E mais, ele ressuscitou para cumprir o plano da salvação. Meu querido, esse é o Evangelho, simples e eficaz. Pense nisso. Eu quero orar com você. Pai querido, a sua palavra é a palavra da salvação. A mensagem que precisa chegar ao ouvido das pessoas, ela é simples e eficaz. As boas novas, o Evangelho da cruz. Ó Deus, que o Senhor coloque no coração tanto dos nossos ouvintes quanto daqueles que pregarem que a mensagem é assim, simples e eficaz, pois ela é capaz de alcançar todo aquele que crê nessa mensagem. E eu oro no nome dele, o Salvador, Jesus Cristo. Amém.